Bom, estamos aqui então no texto bíblico, nos versículos marcados para leitura, para a gente meditar. Tem esse Salmo 1, a pedido de uma amiga, uma irmã, né, que me solicitou aí para explicar, né, essa passagem, esse texto, à luz da palavra de Deus, à luz da revelação que o Espírito Santo nos concede dentro dessa passagem bíblica, dentro desse texto aí, né. Vamos lá. O texto que eu destaquei está dizendo aí o seguinte: Salmo 1, versos 1 ao 3. Bem-aventurado, ou em outras traduções, né, mais atualizadas, feliz, né, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ou não para, né, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então vamos lá, qual que é a revelação, a parte reveladora que tem nessa passagem para mim e para você? E o que esse texto tem a ver conosco? Bom, primeiro que nós, na nossa natureza humana, ou com a nossa natureza falha, errante, né, pecadora, muitas vezes limitada, nós não teríamos condições de nos comportarmos tal como esse varão que o texto está dizendo aqui. Porque a pessoa que conseguir não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não se assentar à roda dos que zombam ou dos que escarnecem, dos que contam piadinhas sujas e imorais, e ainda ter prazer na lei do Senhor, esse homem ou essa mulher, esse indivíduo que conseguir fazer isso, será feliz no seu proceder, será feliz no seu feito, né? Mas eu pergunto para você, alguém já conseguiu esse feito? Se não aquele varão que veio de Deus, que veio da parte de Deus, se não a pessoa do próprio Cristo? Então, em primeiro ponto aqui que a gente observa, que a gente pode analisar profundamente à luz da palavra de Deus, pela revelação que o Espírito Santo de Deus nos dá, esse varão, ele é representado pela própria pessoa de Cristo. Ele foi o varão perfeito, claro, a quem nós devemos copiar, né, imitar, como disse o apóstolo Paulo, sou imitador de Cristo, sede meus imitadores, como eu sou dele, né? Cristo aqui é bem representado nessa característica desse varão feliz. Porque Cristo, ele não andava no conselho dos ímpios, muito embora ele amava os ímpios, amava os pecadores, ele almoçava com as prostitutas, né? Ele tinha comunhão, podemos dizer assim, com os cobradores de impostos. As outras pessoas o julgavam, mas ele era um varão feliz porque ele não se deixava ser influenciado por essas pessoas, pelas práticas impiedosas, pelas práticas dos pecadores. Então a gente vê nesse texto a própria pessoa de Cristo aqui revelada. Ele foi o varão perfeito e um varão feliz, porque ele não tinha esse comportamento, ele não tinha esse proceder, não é? Ele não andava no conselho dos ímpios, ele não parava no caminho dos pecadores, ele não se assentava para ouvir piadas, coisas, zombarias que desagradassem a Deus. Tá bom? Qual que era o prazer dele? Se nós somos carnais, temos uma natureza carnal, a gente só consegue buscar as coisas que são carnais, terrenas, se em nós ainda não houver sido plantada a natureza de Cristo. Nós só conseguiremos ter prazer na lei do Senhor que vem dele, que vem do alto, que vem do céu, se uma natureza
espiritual for plantada dentro de nós. Então, isso só pode ser característica de um Deus, de alguém que veio de lá. Cristo tinha prazer enquanto homem, né? 100% homem, 100% Deus. Ele tinha prazer na lei do Todo-Poderoso, na lei de Deus, o Pai. Como diz o versículo 2 aí, né? O varão feliz, o homem feliz, que não anda no conselho dos ímpios, e nem para no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos que escarnecem, dos que zombam, tem prazer na lei do Senhor. A lei de Deus, a lei do Pai, estava praticamente dentro de Cristo. E assim também precisa estar em nós para que nós aprendamos e consigamos, né, a ter prazer na lei dele. Precisa estar dentro de nós, assim como estava dentro de Cristo. Senão jamais conseguiremos ser o varão que Cristo demonstrou ser nessas práticas que eu já falei aqui. Aí qual será o resultado? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quando a gente fala de árvore plantada, será como uma árvore? Também aqui caracteriza muito bem, representado aqui, Cristo. O próprio Cristo declarou lá em João capítulo 15, dizendo que eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aí que entramos nós, eu e você, somos ramos dessa árvore, dessa videira que é Cristo, plantado junto a correntes de águas. As correntes de água, o ribeiro de água viva é o Espírito Santo. E Cristo é a árvore plantada ali, o qual dá o seu fruto na estação própria. O fruto é o caráter, a própria natureza de Deus em nós, que precisa ser gerado em nós. Os ramos. Cujas folhas não caem. Você está recebendo essa revelação de Deus para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Em nós precisa ser gerado o caráter, a natureza de Deus em Cristo, pelo mover das águas vivas do Senhor. As folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Também está escrito lá no livro do profeta Isaías que o Senhor ele realizou o seu trabalho. Eu vou localizar aqui para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 2. Olha que revelação tremenda para nós nesse dia, nesse tempo, nesses últimos dias, acerca da pessoa de Cristo, a natureza de Cristo, revelado no Salmo 1. Aqui diz no versículo 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ou seja, ele não tinha pecado. Foi pelas nossas transgressões que ele foi ferido, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte.
porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse texto aqui, essa passagem do capítulo 53 do livro de Isaías, também é o claro retrato da pessoa de Cristo, do sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é a representação mais evidente do sofrimento do Filho de Deus por mim e por você. Ele viu o trabalho da sua alma e ele ficou satisfeito com o que ele fez. O versículo 10 que nós lemos anteriormente diz que o Senhor fez prosperar na sua mão todo o bom prazer. Tudo aquilo que lhe agradou fazer, ele fez, prosperou e ele ficou muito satisfeito com o que fez. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se nele estamos, ouça isso agora. É aqui que entra eu e você. Se nele estamos, pois sem ele nada podemos fazer, mas se nele estamos, podemos até mesmo pedir o que quisermos ao Pai e ele nos concederá. É o que está aqui no versículo 7 do capítulo 15 de João, Evangelho, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, se nós estivermos em Cristo, o fruto, que é o caráter, que manifesta a natureza de Cristo em nós, será gerado. Eu e você precisamos ter essa consciência. E então praticaremos a justiça da mesma forma como ele praticou, como ele foi justo, também nós o seremos. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então tá aí a explicação do Salmo 1, numa visão reveladora aqui, numa visão profética para mim e para você, neste dia, nesse tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.